apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, palmas ao Senhor. Senhor, que a Tua palavra nos seja revelada para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, que seja manifesto a Tua glória, permaneça e prevaleça a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que esta palavra lhe seja revelada para a glória de Deus, em nome de Jesus, a vocês aqui na igreja e a vocês que me assistem pela internet. Graça e paz a todos vocês. Mais uma salva de palmas ao Senhor, bem bonito. Glória a Deus. Maravilha. Anjos de Deus podem se assentar, por favor, aqui em regiões celestiais. Graças a Deus, estamos juntos, estamos reunidos mais uma vez. A Igreja de Cristo se congrega aqui na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Essa igreja espiritual, Igreja de Cristo, aqui na terra é conhecida como Ministério Graça e Apostolado. No céu, como Igreja de Cristo, cujo mesmo Ele é o cabeça. Aliás, vamos dar uma salva de palmas a Ele mais uma vez. O autor da nossa eterna salvação. Abençoados, hoje eu quero fazer uma ministração muito especial. Amém? Amém? Muito especial mesmo. E eu quero, por esse motivo, que eu vou fazer essa ministração. Na verdade, serão duas ministrações que eu vou fazer nesse momento. Por esse motivo aqui. Êxodo, capítulo 18. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo, capítulo 18. É o segundo livro da Bíblia, o primeiro Gênesis, o segundo Êxodo, capítulo 18. Quem já achou, diga amém. Êxodo 18, versículo. Graça e paz a todos os pastores e apóstolos e pastoras e bispos, todos que estão aí, obreiros, aí do lado de lá da tela, no computador, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Graça e paz a todos vocês, tá? Em todo o Brasil e fora do Brasil, em outros países onde chega esta graça e esse apostolado. Graça e paz a todos vocês. Êxodo 18, versículo 13. Por causa desta palavra e de uma realidade que está acontecendo em minha vida, hoje eu quero fazer duas ministrações muito importantes. Importante para mim, importante na vida daqueles que forem chamados por Deus. Êxodo 18, verso 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, ele disse: que é isso que faz ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Olha a hora do culto de Moisés, hein? Era de manhã até a tarde o culto dele. Êxodo 18, verso 15. Respondeu Moisés ao seu sogro: ô sogro, sabe o que é? É porque o povo vem a mim, aqui no MGA, é de quarta, de domingo, então eles vêm a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo não, hein? Sozinho não é bom. Não é bom o que você faz. Sozinho não. 18. Certamente desfalecerás. Tem que pregar, tem que abrir igreja, tem que limpar a igreja, tem que tocar bateria, tem que cantar,
tem que ir para a internet, tem que entregar folheto, tem que gravar CD, então, certamente, né? Êxodo 18, verso 18, certamente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais. Alguém aqui reconhece isso? Qualquer coisa você assiste a pregação de domingo passado. De domingo passado. Hoje não é dia 7, né? 7 de agosto de 2016. Assiste uma mensagem anterior do domingo. Então você vai entender essa ministração. Êxodo 18. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus, e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Mas procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, não pode ser moleque, né? Ficar com molecagem. Homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-os sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena que eles mesmos julguem. Ainda mais debaixo de uma graça desse apostolado, é fácil para vocês julgarem, né? Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. E eles a levarão contigo. E eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar, que não está fácil. Atenção. Pastor Bombril não dá, né? Conhece o pastor Bombril? E o apóstolo Bombril? Você conhece o apóstolo Bombril? Não dá. Cansado. Pra caramba. Exausto. Fadiga. Pastor Bombril não dá. Apóstolo Bombril não dá. Não tem jeito. Aquele 1001 utilidades, né? Não dá. Não vou morrer, vocês vão ficar sem pastor. Dá um infarto qualquer hora, né? Dá um AVC, sei lá. Porque eu sou de carne. Quem entende isso aí? Levante a mão, quem entende isso aí. Então, Êxodo 18, 23. Se isto fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão. E também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra do seu sogro e fez o que este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo. Chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe daquilo lá. Um faz isso, o outro faz aquilo outro, o outro ajuda naquela área, o outro faz isso aqui, porque para o pastor sozinho não está dando, está difícil. Pois bem, agora eu quero ler, espero que você esteja anotando no seu caderno os textos que eu estou lendo. O segundo texto dessa ministração é Romanos capítulo 7. A palavra profética que nos foi dada para o ano de 2016. Romanos capítulo 7, versículo 4, eu li esses dias. E até a volta de Jesus, ou até o fim da minha vida, vou ler muitas vezes, incontáveis vezes. Romanos 7, verso 4. Diz assim: assim, meus irmãos, o que nós somos? Irmãos.
filhos do mesmo pai. Entendeu o conselho que o sogro, Jetro, o sogro de Moisés deu a ele? Quem entendeu? Porque parece que Moisés estava fadigado, parece que ele ia morrer. Eu fui fazer uma leitura, um estudo, o negócio estava feio para Moisés, hein? Até que o sogro disse, ó, sozinho você não vai aguentar não, hein? Você vai desfalecer, vai morrer. Aí se encaixou com Romanos 7,4, que é a palavra profética de 2016, que diz, Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Você não está morto para a lei porque você quer estar morto para a lei. Ah, eu estou morto para a lei porque eu saí da igreja da lei. Não, não é isso não. Eu estou morto para a lei porque eu recebi a graça. Não, não é por causa disso. Você está morto para a lei porque Jesus já morreu na cruz. Olha como que a glória, até nisso é para ele. Você não decidiu estar morto para a lei. Por estar em Cristo, já nasceu morto para a lei. Por isso não tem lógica você, numa nova aliança, viver da lei. Porque já nasceu morto para a lei. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Para quê? Para que sejais de outro. Amém. Aquele que ressurgiu dentre os mortos. Por isso que nós falamos Cristo ressuscitado. Para que sejais de outro, a fim de darmos fruto para Deus. Este ano profético, Romanos 7,4, mortos para a lei, a fim de darmos fruto para Deus. Nós não fomos chamados na graça em vão. Deus não nos revelou a graça a nós em vão, a você que me assiste. Porque essa ministração é para os que estão aqui e para os que estão na Argentina, no Portugal, Estados Unidos, Moçambique, África, Angola, em todo o Brasil, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Macaé e tantos lugares que a graça e este apostolado tem chegado. Então essa palavra de hoje não é só para quem está aqui. É para quem está debaixo do meu apostolado, do lado de lá, em algum lugar do Brasil ou da face da terra. E depois que eu fizer as duas ministrações, você que está me assistindo, pode entrar em contato comigo, se você se encaixar nessas duas ministrações que eu vou fazer. Então Romanos 7,4 diz claramente que nós estamos mortos para a lei, para darmos fruto para Deus. Diga pela fé, eu fui chamado por Deus para dar fruto para Deus. Diga isso. Diga, Deus não me revelou sua graça em vão. É 2 Coríntios 6, né? Exorto-vos para que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo disse, 2 Coríntios 6. Então ele não te revelou a graça em vão. Ele não te trouxe a esse ministério verdadeiro em vão. Porque esse ministério é verdadeiro. Aqui não se vende nada, não vende bugiganga, não vende objetos. Por aí chamam objetos de ponto de contato. Então você toma uma água para que você possa ficar curada. Então eu creio que em nome de Jesus eu posso ficar curado. Mas você não usa uma água? Não. Uma caneta ungida? Não. O óleo ungido? Não. Por que não usa? Porque Jesus disse, eu quero que você aplauda, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho. Não é a caneta, não é a água, não é o óleo, não é a fronha dos sonhos, não é o tijolinho. Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, não existe ponto de contato, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o ponto de contato ao Pai. Jesus. Então não é copo com água, não é caneta, não é óleo, não é nada disso. Não é fitinha, nada disso aí. Digo, meu ponto de contato a Deus é Jesus. Está claro? Então Deus nos chamou para darmos fruto. E eu estou dando fruto para Deus. Só que segundo a palavra profética que Deus me revelou, sozinho eu vou morrer. Alguém aqui entende isso? Não, pastor Bombril não dá. Olha, eu te garanto, como dizia os homens de Deus da Bíblia, digo a verdade e não minto.
Eu estou quase morrendo. Está difícil, está pesado. Até que Deus veio falar comigo. Deus veio falar comigo através do sogro de Moisés, Jetro. Mas Moisés já morreu. Então o sogro falou comigo: ô Marcos, sozinho você não vai aguentar, hein? Vai desfalecer. Não vai aguentar não, vai morrer. A igreja de Santo André, a igreja no WhatsApp, a igreja na internet, a igreja no Facebook, a igreja no YouTube, a igreja no site, pastores, apóstolos, obreiros, eu vou morrer, sozinho não vou aguentar. Apostila, apostolado, gravar CD, gravar ministração, limpar a igreja, mexer com som, tocar bateria, vou morrer. Vou evangelizar, vou morrer. Aí Deus veio falar comigo através do sogro de Moisés: você vai morrer, rapaz. Eu entendo o seu zelo, tudo bem, mas você vai morrer. Vai morrer com 48 anos. Aí o que eu faço? O sogro do Moisés disse: levante pessoas capacitadas. E quem é ou quem são as pessoas capacitadas? Deus me disse: são pessoas de bom coração, que querem me servir de todo o coração. Mas eu não tenho curso teológico. Deus não precisa disso. Pessoas capacitadas são pessoas que estão à disposição de Deus, dispostos a servir a Deus, de um modo ou de outro. Servir a Deus, sendo útil para Deus. Quem está entendendo? Por isso que eu disse que vou fazer 2 ministrações. Porque eu preciso levantar aqui no ministério 2 ministérios. Um ministério de evangelização em graça e um ministério de oração. Eu preciso. Mas para tudo eu tenho fundamento bíblico. Porque eu não dou um passo para a direita, ou para a esquerda, ou para frente ou para trás, se não for confirmado pela palavra. Eu não dou um passo. Deus disse que sozinho eu ia morrer. E está cada vez mais pesado. E Deus me deu o fundamento. Ele me disse: levante 2 ministérios na igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo só aqui. Você em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte, Belém, Rio de Janeiro, Macaé, Minas Gerais, Paraná e por aí vai. Natal, Amazonas. Aonde está a graça, o apostolado? Porque esta palavra é para a igreja em graça, que está reunida em Santo André e que está reunida em outros lugares, como tem muitos lugares recebendo este apostolado. Então essa palavra aqui é para a igreja em graça, que está debaixo deste apostolado. Quem está entendendo? Eu preciso levantar 2 ministérios. Ministério de evangelização em graça e um ministério de oração. Ministério de evangelização em graça. Abre sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4. Porque Paulo disse isso. Desculpa, 2 Timóteo, capítulo 4. Porque Paulo nos disse essa palavra. 2 Timóteo 4. Precisamos estabelecer esses 2 ministérios aqui no MGA, a fim de darmos fruto para Deus. Amém? 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 Ou você quer que eu morra? Ó, eu tenho um coração, hein? Eu tenho uma pressão. Sabe o que acontece se a pressão sobe muito? Morre. Sabe o que acontece se o coração não aguentar? Morre. E eu não estou a fim de pagar para ver. Não estou nem um pouquinho a fim. E não quero, e não posso, e não vou parar minha caminhada com Deus. Então preciso de pessoas que me ajudem a levar a carga. Alô? Aqui, aí. Depois eu vou te passar o contato, entre em contato comigo, pelo Facebook, pelo e-mail,
pastormarcosgomes@bol.com.br. Entre em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo site. E então você poderá participar de um desses 2 ministérios que será levantado aqui no MGA. O ministério de evangelização em graça. Ah, mas eu não sei evangelizar. Calma, irmão, Deus vai dar direção. Calma, Deus vai dar direção, já deu a direção para mim. E eu vou te passar a direção, como Deus deu a direção para Jetro, sogro de Moisés. Ele falou com Moisés e recebeu a direção de Deus. Eu tenho o meu Jetro também, sabe, o meu sogro, já deu a direção. Então preciso estabelecer aqui no MGA. Dá o início, a partir de hoje, daqui a pouco. Dá o início. Num ministério de evangelização em graça, e vou te dar as diretrizes para esse ministério. E um ministério de oração. Num dos 2 você vai se encaixar. O Espírito Santo vai testificar com você, como testificou comigo. Está claro ou não está claro? 2 Timóteo 4, é daqui que está saindo a direção para inaugurarmos o ministério de evangelização em graça aqui em Santo André e em todo o Brasil e em toda a terra, os que estão debaixo do meu apostolado. Vai entrar em contato e eu vou te dar a mesma direção que é dada em Santo André, vai ser dada para o Brasil e para toda a terra. Porque Deus é um só e a direção é uma só. A Bíblia é uma só. Lembra de Efésios 4? Um só Senhor, um só Deus, uma só fé, uma só direção. Ministério de evangelização em graça. Está aqui o tema, o texto, o fundamento. 2 Timóteo 4. Quem já achou? 2 Timóteo 4. Eu quero somente o versículo 5. Aqui está, para você que já está sentindo o desejo, a vontade de participar, de servir a Deus nesse ministério de evangelização em graça. Está aqui o fundamento. 2 Timóteo 4,5. Paulo falou: tu, porém, sê sóbrio. Não pode ser bêbado, tá? Não pode ser ébrio. Tem que ser sóbrio ou sóbria. Bêbado e bêbada não. Deus não quer. Amém? Pinguço, cachaceiro não. Sóbrio. Não estou dizendo que alguém é. Estou dizendo que Deus não quer que seja assim, dessa forma. Então não poderá servir a Deus, se for assim. Não pode ser ébrio. Tem que ser sóbrio, consciente. 2 Timóteo 4,5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Esteja consciente em tudo. Sofre as aflições. Em outras palavras, pode haver perseguições. Pessoas que não te entendem, pessoas que te criticam, pessoas que vão te perseguir porque, sei lá, né? Antes você comia, bebia, agora não come mais, não bebe mais. Antes molhava a testa com óleo, agora não usa mais óleo só para fritar o ovo e fazer salada. Então você pode ser perseguido, você pode ser criticado. Paulo diz, 2 Timóteo 4,5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de o quê? De um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Mas o que é fazer a obra de um evangelista? Você sabe o que é um evangelista? Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Evangelista é um ministério. É uma vontade, é um dom. A pessoa que tem essa vontade é porque ela tem o dom. Vontade de evangelizar. Evangelizar vem de evangelho. O que é evangelizar? Falar do evangelho. Ah, mas eu sou tímido. Você pode falar sem falar. Você pode falar do evangelho sem abrir a boca. Porque, na verdade, a direção que Deus deu
para o ministério de evangelização em graça é a distribuição de folhetos que eu já tenho preparado. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. A função principal, a primeira função do ministério de evangelização em graça é a distribuição desses folhetos que me foi revelado. E aqui está, você sabia? Recheado de textos e versículos da Bíblia. Textos e versículos que anunciam a graça. Quando você entrega um folheto para alguém, mas não é entregar por entregar. É um ministério. Entregar por entregar, qualquer um pode participar e deve fazer. Mas quando participa de um ministério, é uma coisa séria. Nós vamos ter uma programação, um dia para fazer isso. No mínimo, uma vez por mês, um grupo sair para evangelizar. Ah, mas eu tenho vergonha de entregar um folheto? Mas eu não sei falar. Mas você consegue entregar um folheto? Os que participarem, os que quiserem participar deste ministério de evangelização em graça, só precisa de uma coisa. A mesma coisa que Isaías disse para Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pastor, todo dia eu não posso. Não, irmão, calma. Tem organização, tem ordem, tem decência. Se você estiver disposto, se você estiver afim, se você querer, Paulo disse, quem deseja o ministério, excelente obra deseja. Então vamos estipular dias, né? Um responsável pelo grupo, pelo ministério de evangelização em graça, aqui em Santo André, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte. Então, é levantado grupos, ministério, pessoas comprometidas. Não é brincadeira, não é bagunça. Não é quem não tem o que fazer. Ah, não tenho o que fazer, eu vou. Deus não quer assim. Se você não tem o que fazer e quer vir, não vem, fica lá. Deus quer pessoas comprometidas. Pessoas que querem servir a Deus, ser útil a Deus. Se dispor num dia, de tal hora a tal hora. Isso é combinado, é organizado. Então vão com sei lá, 1.000 folhetos, 3.000 folhetos, vai para um parque, vai para uma avenida, vai numa praça, vai num lugar e vai entregar. Você evangeliza sem abrir a boca. Haverá momentos que você terá que falar. Ou você ou alguém. Você entrega o folheto, a pessoa pode, mas eu não entendi isso aqui. Como isso aqui? Aí você explica, você está em graça já 10, 15, 20 anos. Aí você explica, não, aqui quer dizer que você é salvo pela graça, em Efésios 2,8 diz. Você não sabe fazer isso? Simples, né? Então você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser uma pessoa culta, você precisa ter vontade, disposição. Eu não sei o que Isaías era, eu só sei que ele falou uma coisa: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, essa palavra é comigo. Eu sempre quis servir a Deus, eu não sabia como. Eu quero ser útil para Deus. Ah, glória, vai ter um dia para evangelizar, então nós vamos entregar folheto, vai ser uma maravilha. Eu já fiz muito isso, e faço até hoje. Só que Deus quer um ministério para fazer isso aí. Só levante a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Pessoas que se disponham, que estejam dispostos, que querem servir a Deus, fazer algo para Deus, levar a palavra de Deus, mais claramente, levar a palavra da graça de Deus na sua cidade, no seu estado. Eu te envio o modelo, você vai na impressora, manda fazer 5.000, 10.000, 1 milhão e distribui. Quem está entendendo? Está vendo como que é simples? Você só precisa querer servir a Deus, ser útil para Deus, fazer alguma coisa para Deus. O que Deus está falando aqui é que Ele precisa de pessoas comprometidas. Pessoas que levem a sério esse ministério de evangelização em graça. Que vai ser organizado, vai ser dado uma direção, dia tal, da hora tal até a hora tal. Então vocês vão para aquele ponto, o outro para aquele. Então uma coisa organizada, uma vida, um ministério. Não é todo dia, o dia inteiro, não é fanatismo, mas pessoas que estejam dispostas a servir a Deus. Não, pastor, eu não faço nada para Deus. Nossa, tá louco, Deus tem sido tão bom comigo, eu não tenho feito nada. Então está aí a hora de você fazer alguma coisa para Deus e por Deus. Se organizar para
cumprir bem o teu ministério, como Paulo diz em 2 Timóteo 4,5, a última vez nessa noite. Olha lá, 2 Timóteo 4,5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, ou seja, vai evangelizar. Ah, eu sou tão tímido, sou tímida, você não vai nem falar, só entregar o folheto. Não dê desculpa para Deus. Ah, eu não sei falar, ah, eu sou tímido. Ah, não dê desculpa para Deus. Deus falou assim, ah, quem há de ir por nós? Ninguém falou nada. Ninguém falava nada. Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Samuel foi dormir. 1 Samuel 3. Samuel foi dormir. Samuel voltou a dormir. Samuel, eu devo estar sonhando. Pela terceira vez, Samuel voltou a dormir. Samuel, acho que foi o sacerdote, Eli, o profeta deve estar me chamando. Ele foi até o profeta, pois não, o que você está me chamando? O que eu posso te ajudar? Não, não te chamei. Não, chamou sim, eu ouvi você me chamar, Samuel. Não, eu não te chamei. Não, chamou sim, está só eu e você aqui. Falou meu nome 3 vezes. Aí ele era profeta, ele falou, já sei. Eu não te chamei, então faz o seguinte, volta a deitar. Se te chamar de novo, você fala, Senhor, que o teu servo ouve. Era Deus chamando Samuel. Alô? Era Deus chamando Samuel. Dentro, a pessoa sente, é com você que Deus está falando. Você não queria servir a Deus? Olha a oportunidade que o pastor abriu. A hora é agora, hein? A hora é agora. Quem sabe amanhã você seja um pastor, uma pastora, ou mesmo que não for, não sei. Cumpre bem teu ministério. Faz a obra de um evangelista. Você não quer servir a Deus? O pastor vai estabelecer um dia, então pega o grupo naquele dia, da tal hora até hora, e vai evangelizar, vai entregar folheto. Mas até quando? Uma vez só e nunca mais? Não! É um ministério, não é uma brincadeira. Não é um passeio. Não é todo dia, o dia inteiro. Mas é uma vida. É um servir a Deus. É uma obra. Você vai ter uma obra no Senhor. Deus só precisa de pessoas que falam, eu quero, Senhor, eis-me aqui. Nós combinamos direitinho, porque eu trabalho, tenho minha esposa, tenho filha, criança. Irmão, não precisa desses detalhes, né? Então combina direitinho no dia tal, e eu vou servir a Deus, claro que eu vou. Essa eu não perco por nada, eu quero servir a Deus. Quero fazer alguma coisa para Deus e por Deus, eu quero ser útil a Deus. E tem mais, falar da graça é a coisa mais maravilhosa, eu adoro falar da graça. Irmãos, cada experiência que eu tenho por falar da graça. Você entrega um folheto, a pessoa te dá um abraço, dá risada. A pessoa fala assim, nossa, dá risada não tirando sarro, dá risada de felicidade, de gozo, fica feliz. A pessoa, nossa, era isso mesmo que eu queria. Mas ninguém prega isso. Onde que é a sua igreja? Você já vai dar fruto para Deus. Quem está entendendo? Aí Deus fala pela boca de Moisés, o mandamento que te dou não te é difícil demais. Você só precisa querer. Vai ser combinado o dia, vai ser combinado a hora, e então você vai num grupo servir a Deus, evangelizar. Entregar um folheto. Você vai se dispor a servir a Deus. Por amor. Porque você entende que Ele fez e faz muito por você, e você não faz nada ou quase nada para Deus ou por Deus. Então você quer ser útil para Deus, você quer servir a Deus. No ministério de evangelização. Quem entendeu? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Ministério de evangelização em graça. Que eu vou dar a direção depois para as pessoas que quiserem servir a Deus nessa área. O outro ministério que será levantado está aqui baseado em Atos capítulo 6. Ministério de oração e intercessão. Pastor, é minha cara, hein? Nossa, pastor, eu gosto de orar. Pastor, eu gosto de interceder. Pastor,
esse eu vou participar. Eu vou servir a Deus nesse ministério. Tem gente aqui que serve a Deus no ministério de louvor. Pode também servir a Deus também no ministério de evangelização ou também no ministério de oração. Não é uma brincadeira, tá? É uma coisa séria. Vai servir, vai servir. Ah, eu não consigo, então não entra. Porque Jesus disse, olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Não é brincadeira. Não é um sinal que está entendendo. Essa igreja é uma igreja séria. Esse ministério é um ministério sério. Gálatas 6:7, não erreis. De Deus não se zomba. Não é brincadeira. Ah, pastor, quando der eu vou. Então, irmã, quando der você vem. Se você quiser. Então não assume nada. Porque Deus assumiu com você te salvar. E te salvou. Tanto é que deu a vida por você. Eu assumi Deus. Porque Ele me assumiu. Eu. Você é você. Você quer servir a Deus? Você vai servir a Deus. Você vai ter um ministério que você vai poder exercer o dom que está em você. Entregar um folheto, dar um CD, falar da graça, vai num grupo junto, então você vai exercer. O amanhã só Deus sabe. Você pode pular de ministério. Pastor, olha, esse ministério servia a Deus por 5 anos. Aí, sei lá, Deus chama para ser pastor, ou pastora, ou nem chama. Não há uma regra. Pode chamar, como pode não chamar. Quem está entendendo? Isso aí só Deus que sabe. O ministério de oração e intercessão está aqui. Atos capítulo 6, verso 4. É o segundo ministério que será levantado. Atos meia dúzia, verso 4. Está aqui. Que diz claramente. Atos 6, 4. Mas nós perseveraremos. Não é uma brincadeira. Não é vir na igreja um dia, no dia 23. Não é isso que estou falando. O dia 23 é um dia nacional de oração profética. Eu estou falando de um ministério de oração. Uma vida dedicada à oração, à intercessão. Aí vem pela igreja, pelo irmão, pelo pastor, pela pastora, pelo próximo, pela sua família, pela obra de Deus em todo o Brasil. Aí vai ramificando. Você vai entrando e crescendo nessa área de oração, e eu vou te dar toda a direção. Eu tenho apostila sobre oração em graça. Pastor, eu não sei como, eu vou te dar apostila. Eu vou te dar um material. Lembra que eu falei, é só você querer? Disposição. Mas não é uma brincadeira. Ah, quando der eu vou. Então quando der você vem, então não conto com você. Não é uma brincadeira. É um ministério onde a pessoa consagra a sua vida em servir a Deus em um ministério de oração. A função dele é aquela, ou dela. É essa a função. Orar e interceder. Então haverá um grupo de oração. Um ministério de oração. Que vai se reunir para orar. Por A, B, C, D, F, G, H, I. E por aí vai. Vai se reunir para interceder. Um negócio organizado. Ah, pastor, em casa mesmo eu oro. Glória a Deus pela sua vida. Pode orar em casa. Mas Deus não está falando de você orar em casa. Ele está querendo levantar um ministério de intercessão. Um ministério de oração. Você e mais alguém, mais alguém, mais alguém. Que vão se reunir para orar. É um ministério, uma dedicação, uma devoção. Ah, então nós vamos ter dia tal, vamos se encontrar no horário tal e vamos orar. Nós vamos estar orando. É um ministério de oração. Já não tem nada a ver com o ministério de evangelização. É um ministério coluna que sustenta a obra. Pastor, eu quero participar desse ministério. Pastor, eu já oro em casa sem ninguém mandar, mas agora vai ser melhor, porque vai ter uma direção, tal, um grupo de oração pela igreja, um ministério de oração. Nossa, a graça está se espalhando pelo Brasil. Eu quero fazer parte, sim, pastor. Quero fazer parte desse grupo de oração. Mas não é um grupo de brincadeira, tá? É um grupo de pessoas que querem consagrar sua vida a orar, a interceder. Não é para orar o dia inteiro, 24 horas, que nem um louco retardado fanático. Não é isso. É uma obra, é um trabalho, é um ministério, é um combinado, é um comum acordo. Dia tal, hora tal, nós vamos estar orando. Irmãos, então vai ser dia tal, no horário tal, vamos nos reunir. É um ministério
onde a pessoa vai servir a Deus em um ministério de oração, pela igreja, pelo ministério, pelos irmãos, pelos pastores, por apóstolos, por pessoas que estão recebendo a graça, por aquele que está enfermo. É um ministério de oração e intercessão. Quem está entendendo? Atos 6:4. Está aí, ó. Deus está te dando 2 portas para você servir a Deus. Em um ministério de... Você não é obrigado a nada. Vamos deixar claro isso. Ah, pastor, se eu não quiser. Você sabe de você, eu sei de mim. Pastor, eu sou obrigado? Claro que não. Deus não obriga ninguém a nada. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Você não é obrigado a nada. Ô pastor, mas não vai ficar mal para mim se eu não participar? Não, não vai ficar mal para ninguém, irmão. Não tem nenhuma condenação nesse ministério. Tá? Romanos 8, nenhuma condenação há em nós. O Espírito Santo está falando com pessoas que querem servir a Deus nessa área de evangelização ou de oração e intercessão. Quem está entendendo? Para terminar, Atos 6:4. Mas nós perseveraremos na oração. Então, pessoas que vão perseverar, né? Pessoas que vão levar a sério, vão ter um compromisso diante de Deus em orar e interceder. Quem está entendendo o que eu estou falando? Atos 6:4. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olhem todos para mim agora. Do meu lado direito aqui, ó, mão direita. Se alguém aqui, você que está me assistindo depois, entre em contato comigo, tá? Pelo e-mail, pastormarcosgomes@bol.com.br, me manda o e-mail, eu vou te dar a direção, mas não é uma brincadeira, se você quer servir a Deus nesse ministério. Aí na sua cidade, no estado que você mora, no seu país, tudo dá, é só você querer, tá? Eu estou disposto a te dar a direção, como Jetro deu para Moisés a direção. Estou disposto. Vocês aqui na Igreja de Santo André, e você em Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Mato Grosso, Cuiabá, Paraná, Rio de Janeiro e por aí vai. Porque a graça está espalhada. O MGA está em todo o Brasil e até em outros países. Pastor, eu estou aqui na Argentina. Então entre em contato comigo. Pastor, eu estou em Portugal. Só entrar em contato com a tua direção. Então nós vamos montar um grupo onde você está. E você vai servir a Deus onde você está. Olhem para mim, do meu lado direito. Se alguém aqui, nessa noite, quer participar, quer servir a Deus, não é uma brincadeira. O Espírito Santo mandou falar várias vezes. Não é uma brincadeira. Ah, pastor, vai ter dia que eu venho, vai ter dia que eu vou no churrasco. Não, irmão. Se você quiser, você vai combinar com o grupo e vai fazer num dia que não tem um churrasco. É uma coisa legal, uma coisa bacana. Paulo disse, fazei tudo com ordem e decência. Amém, abençoado? É um servir a Deus, é uma dedicação, é uma devoção, Pastor, que eu tenho uma viagem no dia 10, então não vai dar. Combina com o grupo, então faz no dia 11 ou no dia 9. Simples. Não tem condenação, não tem obrigação, ninguém imputa nada, nada. Você só precisa querer. Porque se você não quiser, Deus não quer que você venha. Deus quer que você queira. Paulo diz para Timóteo, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Servir a Deus. Amém? Não vou nem falar de recompensa, senão vou ter que fazer outra pregação. Porque você será recompensado. Quer uma dica? Mateus 20. Depois você lê lá. Não vou nem entrar. Quer uma dica com o que acontece com quem serve a Deus? Depois você lê Mateus 20. Ou então Hebreus 10, 36. Pronto, já te dei 2 dicas. Mas isso aí é... Do meu lado direito, alguém aqui que queira servir a Deus no ministério de evangelização em graça. Vou te dar o suporte, vou te ensinar como que faz, vamos combinar um dia, então você vai servir, eu vou te encaminhar. E então você vai, é igual pintar uma parede. Eu estou colocando o azulejo do lado esquerdo, só que a parede direita não está pintada ainda. Então eu vou te falar, irmãos, pode pintar toda essa parede, tá? Você não vai pintar ela em 5 minutos. Né? Porque a parede é muito grande, né? A parede pega o mundo inteiro. Então você pinta hoje, semana que vem pinta mais um pouquinho, e até Jesus voltar vai dar para pintar bastante. Sozinho, o Jetro falou, sozinho você vai morrer. Você tem que colocar azulejo, depois pintar, e parte elétrica, e bater uma laje, fazer concreto, porque não tem nem quem joga água na massa. Então fica difícil. Ele falou, você vai morrer, vai desfalecer.
Então, do meu lado direito, aqui, ó. Se há alguém aqui que queira servir a Deus no ministério de evangelização em graça. Se há alguém, vem aqui do meu lado direito, aqui, ó. Evangelização em graça. E do meu lado esquerdo, se há alguém que quer servir a Deus no ministério de oração e intercessão. São coisas diferentes. Então, do meu lado esquerdo aqui, você venha desse lado aqui, que eu vou fazer 2 orações diferentes, 2 ministrações. Se você quer servir a Deus no ministério de oração e intercessão, você quer doar o seu tempo para servir a Deus orando por pessoas, por causas, então você vem aqui, do meu lado esquerdo, ministério de oração. Se você quer servir a Deus no ministério de evangelização em graça, então você vem do meu lado direito. Pode vir, quem quiser vir. Do lado direito, evangelização. Do lado esquerdo, oração. Tá? Consegue tocar para mim lá, Henrique, por favor? Do lado direito, evangelização. Então não mexe com a câmera aqui, tá? Cuidado com a câmera. Não chuta ela, não. Do meu lado direito, pessoas que querem servir a Deus em evangelização. Do lado esquerdo, pessoas que querem ser... Pastor, cadê a pastora Celi? Pega o nome de todos e separa. Esses aqui, oração. Esses aqui, evangelização. Eu preciso do nome das pessoas para me dar a direção depois. Né? Tudo bem? Tudo legal? Alguém aqui sentiu a vontade de participar? Quem sentiu? É? Você sentiu o quê, por exemplo? Um fogo? Deus, pastor, Deus está falando comigo. Alguém sentiu alguma coisa? Quer falar alguma coisa aqui? Como é que foi com vocês aí? Por que vocês estão do lado de cá e não estão do lado de lá? Por quê? Como é que funciona? Me fala aí como é que foi com vocês aí. É? Sentiu uma alegria? É. E vocês aqui do lado direito que quer evangelizar? O que vocês pensaram na hora ou agora? Estão pensando no quê? Nossa, que legal. Eu não posso falar. O que é? Ah. Interessante que o marido está de um lado e a esposa do outro. Sabe por quê? Porque são pessoas diferentes. Vocês estão vendo? São pessoas diferentes. Evangelização, oração. Vou falar mais uma vez, porque depois eu vou selar esse momento. Se há alguém aqui, ou mais alguém, tem bastante pessoas aqui na frente, que querem servir a Deus no ministério de evangelização em graça, do lado direito. Pode vir, ainda dá tempo. Se quer servir a Deus no ministério de oração, pastor, eu quero estar orando, eu quero levar a sério, vou juntar com meus irmãos, nós vamos orar, vamos interceder, vamos clamar. Se tem uma pessoa doente, enferma, então, pela graça, nós vamos orar por aqueles que estão evangelizando. Não é interessante? Então, ministério de evangelização, de oração do lado esquerdo. Eu quero que vocês fechem seus olhos, que eu vou orar primeiro por vocês, de evangelização, tá? A pastora está marcando o nome que de cabeça eu vou esquecer, são muita gente. Então marca, separa a folha no meio, os que querem servir a Deus no ministério de evangelização, em graça. Tá? E depois, com o passar do dia, porque o mundo não vai acabar amanhã. Então nós vamos ter tempo para conversar, para ter uma reunião, vou te dando direção, né? E você vai servindo a Deus com alegria. E assim também vocês, tá? Eu vou orar primeiro por vocês aqui do lado direito, ministério de evangelização. Feche os seus olhos. Levante a mão direita, uma mão de voto, de compromisso com Deus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, foi dada a direção que o Senhor me deu. E a tua palavra não volta para o Senhor vazia. E o Senhor não é homem para mentir. Rogo a ti, Senhor, reconhecendo que tu és o único que pode operar nesse momento, nos corações, na mente. Paulo diz que é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. Então, essas ovelhas, tuas ovelhas, que estão com as mãos levantadas, querem te servir, Senhor. Querem ser útil a ti, no ministério de evangelização em graça. Senhor, Abba Pai, o Senhor conhece o coração delas, de cada uma. E o coração deve estar pegando fogo, porque elas sentiram o desejo de te servir. Nada forçado, nada obrigado, nada com condenação, por ameaça, não. Eu penso e creio que elas estão aqui por livre e espontânea vontade. Por isso, Senhor, eu conto com
com a tua ajuda, com a tua manifestação. Porque o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os escolhidos. Como Isaías, estas ovelhas que estão com as mãos levantadas, estão firmando contigo uma aliança de te servir em espírito e em verdade de todo o coração. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, manifesta a tua glória sobre estas ovelhas que querem te servir, ajudando o próximo, falando da tua graça, nem que for entregando um folheto. Ah, Senhor, envia teus anjos agora, e aos que me assistem também pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, os que vão entrar em contato, Senhor, porque eu sei que o Senhor já está operando na vida deles também. Nós somos um povo só, o Senhor é um só Deus, um só Senhor, uma só igreja, uma só palavra. Então, Senhor, opera neles a tua vontade. E eu te peço em nome de Jesus Cristo ressuscitado, que já libere anjos para estar ajudando, ministrando em favor deste grupo, deste ministério sério, de pessoas que estão dispostas a te servir, evangelizando, anunciando a tua graça. E nós contamos, Senhor, com a tua ajuda. Paulo disse em Romanos 8 que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então ajuda, Senhor, ajuda estas ovelhas que vieram aqui na frente, dispostas a te servir nessa área, nesse ministério. Fazer o teu povo conhecer a verdade, entregando apenas um folheto da tua palavra. E o Senhor fará coisas grandes para a tua glória. Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir. Então eles estão dispostos a querer que outros ouçam também o que eles ouviram, a verdade que os libertou. Eles querem que essa verdade chegue a outros. Então contamos com a sua ajuda, ó bendito e Deus Espírito Santo. Que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Mas eu já dou glória a Deus por estas ovelhas que estão dispostas a te servir. E eu creio que é de todo o coração. Que os teus anjos estejam a favor destas ovelhas, deste ministério consagrado de evangelização em graça. Que vocês digam amém. Deixa eu orar agora pelo ministério de oração. Pode chegar mais pertinho aqui, sim. Aqui pertinho, sim. Pode vir. Isso. Levanta a mão direita. Fecha os teus olhos. Abba, Pai. Senhor, meu Deus. Aqui tem ovelhas querendo te servir, Senhor. Aqui tem ovelhas querendo ser útil a ti, na tua igreja, na tua obra, no teu reino. Pessoas que querem orar pelo próximo. Pessoas que se compadecem, têm compaixão. Pessoas que amam. E me parece que não suportam ver tua igreja, teu povo sofrendo, perecendo, por falta de conhecimento. Elas estão dispostas a orar pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus filhos, pelas tuas ovelhas. Orar pelo ministério, pela igreja. Interceder para que o Senhor manifeste sua glória. Orar, Senhor. Elas querem falar contigo sobre situações, sobre problemas, sobre momentos, circunstâncias. Elas estarão orando, intercedendo para que o Senhor manifeste a sua glória. Porque está escrito que, ó tu que ouve as orações, a ti virão todos os homens. Eu creio, Senhor, que esta manifestação é do teu Espírito. Estas ovelhas estão aqui porque foram tocadas pelo teu Espírito. Tanto é verdade que é levantado 2 ministérios diferentes, há pessoas diferentes, porque Paulo diz que temos diferentes dons. Paulo diz: são todos apóstolos, são todos pastores, são todos evangelistas, todos falam em línguas, interpretam todos. Não, cada um tem o seu chamado, Abba Pai. Cada um tem o seu chamado em Cristo. Cada um tem sua obra. Ah, Senhor, elas querem te servir. Estão dispostas a levantar mãos santas, Abba Pai, que não tem ira e nem contenda, para orar por pessoas que nem conhecem, e talvez nem vão conhecer, mas o teu Espírito vai mover e vai chegar até elas. Orar por pessoas em outros países, orar por pessoas em outros estados.
Ah, Senhor, o importante não é elas conhecerem, o importante é o Senhor operar através delas, pois está escrito: Tu és poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Abba, Pai. Ah, Senhor, essas mãos levantadas significa que querem te servir. Essas mãos levantadas significa que querem ser útil na tua obra. Porque o Senhor diz para amar o próximo como a ti mesmo. E elas querem manifestar esse amor. Ó Deus poderoso, teu é o reino, o poder e a honra e a glória para todos sempre. Ó Senhor da glória, seja exaltado e glorificado. Seja exaltado, Senhor. Seja glorificado por esses 2 ministérios que é levantado aqui no MGA. Nós te daremos a honra e a glória, o louvor e a adoração, porque reconhecemos que tu és poderoso, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Teu Espírito testifica com o nosso Espírito. Tua manifestação está em nós e sobre nós. Por isso reconhecemos o Senhor e te damos honra e glória, porque de fato e de verdade tu és Senhor e soberano, digno de honra, de glória e de louvor, ontem, hoje e para todo sempre. Digam amém. Uma palavra final para mim terminar a reunião e terminar a ministração. Depois vocês vão marcar, tá? Tudo que está sendo feito aqui é feito, como Paulo disse em 2 Coríntios 2,17: não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo como de Deus. Abba, Pai, na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. Eu digo como Elias falava: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Então essa palavra aqui é para vocês, para os 2 grupos aqui, para os 2 ministérios. Eclesiastes 5, depois vocês, está sendo gravado, tá? Vocês vão marcar para o resto das suas vidas. Eclesiastes 5, versículo 4. Olhem todos para mim agora, vocês aqui. Olhem nos meus olhos, tá? Eclesiastes 5:4. Não sou eu, é a palavra de Deus. Logo, é o próprio Deus falando. Olha como que Deus vai fechar, vai selar esse seu chamado. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 3. A minha filha estava comigo esses dias, Deus já levou embora para os Estados Unidos. Então a gente não sabe do futuro, só Deus sabe. Eclesiastes 5, verso 4. Olhem para mim. Vocês não estão aqui por causa de mim, tá claro. Vocês vão servir a Deus, não a mim. Eclesiastes 5, 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de voto de tolo. Melhor é que não votes do que votar e não pagar. Agora não dá para voltar mais atrás, já orei. Eu ministrei a palavra, fui obediente à voz do Espírito Santo e te fiz o convite, se você queria servir a Deus. Para o seu bem, por seu bem melhor no seu dia a dia. Leve as coisas de Deus a sério como eu levo a sério. Não precisa de fanatismo, não precisa ser fanático, nada disso. Mas honra o que você vê aqui na frente fazer. Independente da idade, se é mais novo, se é mais velho. É só isso que Deus espera, que você honra. Amém? Peraí. Eclesiastes 5, 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. É simples. Vai ser dada a direção e você oferece aquelas horas ou aquele dia para o seu Deus.
como eu ofereço as minhas horas do meu dia para o meu Deus, vocês também nessa área. E assim também vocês. Fala, abençoado. Tem que ser rápido. Vem aqui. Fala. Eu sinto que Deus está me dando uma nova chance. Porque eu sentia vontade, desejo de estar nesse lugar, porque é o que eu adoro fazer, é orar. E eu sentia necessidade, e a gente já teve aqui um ministério de oração, e eu via o quanto que Deus se fazia presente, e era maravilhoso. Então eu sentia falta disso, e eu ficava falando com Deus, meu Deus, se voltasse novamente, né? E voltou. Aquele momento, e hoje Deus está Você entendeu que era Deus te chamando? E hoje Deus está realizando esse sonho. Então foi um sonho realizado para mim. E eu sei que foi uma nova chance que Deus quer eu fazer. E você vai servir a Deus nessa área? Nessa área, porque é o que eu gosto de fazer. Foi chamado para fazer isso. Foi. Aí Deus deu a direção, você falou, sou eu. Eu fiquei surpresa, eu falei, meu Deus, não é possível, de novo Deus fazendo essa obra aqui, que eu acho que é importante para todo mundo. Tem que ter, a igreja tem que ter esse ministério, é a coluna da igreja. E desde que eu conheci outras igrejas também, a minha vida era fazendo oração. Porque Você foi chamada para isso, uma intercessora. Sim, eu creio que sim. E aqui estou, né? Glória a Deus, glória a Deus. Simples. Deus falou com você, você disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Agora eu vou te dar a direção e você serve a Deus de coração. E como eu disse aquela dica de Mateus 20, né? Você será recompensado. Porque Hebreus 6:10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da sua obra. Se há uma coisa que Deus não é caloteiro. Se há uma coisa que Deus não é injusto. Levante a mão direita e diga, está escrito. Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá da minha obra. E nem do amor que para com o seu nome eu mostrarei. Pois eu vou servir a Deus e aos santos. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá da minha obra. Glória a Deus por vocês. Glória a Deus por vocês. Podem voltar para os seus lugares, tá? Depois nós vamos falar, vou te dar a direção, marcar um dia, fazer uma reunião com os dois ministérios. A pastora marcou, então eu já vou saber com quem que eu vou falar sobre um assunto, sobre o outro assunto. Vamos ficar de pé para terminar a reunião? Um pouquinho. Levante suas mãos para agradecer a Deus. Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Está escrito, Senhor, que teu é o reino, o poder e a honra e a glória. Está escrito, Senhor, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Está escrito, Senhor, operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça de Deus, a manifestação do Espírito Santo, seja e esteja patente em sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vocês que me assistiram pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo nosso site, pelo YouTube, entre em contato comigo depois, tá? Se você quer participar de um dos dois ministérios, se você sente que tem esse chamado, se você percebeu que você teve uma vontade de participar de um desses dois ministérios, ou de evangelização em graça, ou de oração e intercessão. Vocês de outra cidade, outro estado, eu vou te mandar o folheto, você vai mandar fazer outros folhetos e você vai participar, servindo a Deus na sua cidade, no seu estado, no seu país. Amém? Graça e paz a todos vocês até quarta-feira. Sua melhor salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. Abençoados de Deus. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado.
Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.